porque não buscam uma vida de santidade. Rejeitam as autoridades porque desprezam a estrutura de governo da igreja e toda a estrutura de organização da igreja que nós encontramos respaldo nas escrituras. Então, em última análise, desrespeitam também a própria palavra de Deus, ao desrespeitar, né, aquilo que Deus institui como autoritativo dentro da sua igreja. E depois difamam os seres celestiais, lá no caso de Ló, né, na cidade em Sodoma e Gomorra, eles queriam violar, obviamente não sabiam, mas não estavam nem preocupados quem eram aqueles visitantes, queriam era violá-los. Então, de todas as formas, essas pessoas que dissimuladamente entram na igreja promovem isso, difamam os outros, difamam, desrespeito às autoridades, difamam a Deus, consequentemente, porque difamam os seres celestiais, e vivem uma vida de libertinagem, uma vida que a santidade, da qual a santidade não faz parte. E eu acho assim, que a gente lembra do que Jesus falou, né? Poxa, os sinais foram feitos estão sendo feitos dentro da igreja. Sim. Vai haver menos rigor, mais rigor para essas pessoas do que para Sodoma e Gomorra. Porque se houvesse esses sinais de Sodoma e Gomorra, eles tinham se convertido. Então, olha a situação daquele camarada que está dentro da igreja e vendo o que o Senhor fez e está fazendo e não glorifica a Deus e não se arrepende diante disso. Esses vão ter um rigor muito mais... Já estão julgados. Vão ter um rigor muito maior do que os de Sodoma e Gomorra que ele está citando aqui, né? Exato. Depois ele vai entrar ali, né, com uma citação de um livro apócrifo, né, acerca do Arcanjo Miguel. E isso sempre é importante a gente falar, né? O facto de haver essas citações de outros textos, sejam livros apócrifos, sejam textos filosóficos que nós encontramos no Novo Testamento, não é propriamente uma defesa ou um discurso de canonização dessa mensagem, dessa ideia. É apenas para ilustrar... E nem do livro como uma totalidade. Nem do livro como uma totalidade. É apenas para ilustrar uma ideia que ele quer expressar. Exatamente. Portanto, ele está querendo falar aqui sobre o comportamento desses que dissimuladamente entram na igreja. Aí ele usa um conteúdo que faz parte da tradição daquela época. Nesse caso é um livro apócrifo que menciona que o respeito, né, de um arcanjo para com os anjos que tinham caído. Então ele está fazendo uma comparação, ele não está dizendo, o livro de Enoque é um livro canônico. Não é. Ele está dizendo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele cita algo que era comum naquele período. É porque até mesmo esses, e tanto o Enoque quanto outros livros, nesse primeiro século, eram muito lidos, apesar de não serem canônicos. Principalmente pela comunidade judaica. Pela comunidade judaica, exatamente. Então, ele realmente, em nenhum momento, ele está dizendo que não leiam Enoque, porque Enoque é um livro canônico. Ele está dizendo o seguinte, olha... vocês conhecem essa história. Vocês sabem essa história, né?